A equipe que representou o Brasil na competição X-Prize Rainforest ficou em terceiro lugar. A iniciativa visa o mapeamento da biodiversidade das florestas tropicais do mundo e o Giro Ambiental de hoje convidou a bióloga Simone Dena, que é pesquisadora do Instituto Biológico. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Simone. Obrigada a vocês. Simone, queria É que um você prazer. falasse dessa competição que foi incrível, durou 5 anos, envolveu aí 298 equipes de 70 países. Isso é muita coisa para o Brasil conseguir um terceiro lugar, né? É sim, a gente foi a única representante da América Latina e a única representante de todo o Hemisfério Sul na fase final da competição. Então, é claro que a gente queria o primeiro lugar, mas a gente sabe que a gente chegar tão longe assim é um grande privilégio, né? E representa muito o papel da nossa ciência nacional. Eu achei legal que você já falou aí que queria o primeiro lugar. Então é isso, a gente tem que sempre almejar o topo do pódio, né? Mas muito mais do que um resultado, um primeiro, segundo lugar, os dados coletados por essa pesquisa são muito incríveis, né? E realmente colocam o Brasil num protagonismo. E eu queria que você falasse desse processo, o que consistiu essa competição de fato, né? Quem fez parte dessa equipe também, no caso do Brasil. Essa competição ela propunha que a gente conseguisse desenvolver ferramentas para mostrar a biodiversidade de animais e de plantas em uma área de floresta tropical, tendo 24 horas para coletar todos os dados que a gente conseguisse e mais 48 horas para analisar todos esses dados e entregar um relatório sobre uma lista de espécies daquela área e quais a importância dessas espécies, né, para a sociedade, para a ciência de modo geral. E a gente tinha que fazer tudo isso sem entrar humanamente na área da floresta. Então a gente desenvolveu uma série de ferramentas usando robótica, usando sensoramento remoto, usando drones para coletar dados dentro dessa área de floresta e a gente também precisava analisar isso de uma forma muito rápida, né? Então a gente teve que também desenvolver ferramentas de inteligência artificial para conseguir processar e analisar esses dados rapidamente. A nossa equipe ela é uma equipe que tinha mais de 100 pessoas, a gente acho que estava em 105 pessoas. Nós somos de várias instituições do Brasil e do mundo, né? Tem pessoas de vários países também com os quais a gente colaborou para esse projeto. Do Brasil, assim, várias grandes universidades, vários grandes institutos de pesquisa participaram. Eu sou daqui da Unicamp, né, mas também a coordenação do nosso time ele foi de um professor da Exalc, da USP de Piracicaba. E, enfim, tivemos pessoas de várias instituições diferentes. E eu acho que o processo todo demorou 5 anos, né? A competição durou 5 anos. E eu acho que uma das coisas mais interessantes de tudo que a gente fez foi conseguir colaborar várias áreas diferentes, sabe? Porque nós somos cientistas e nós estamos acostumados a coisas muito específicas. Então, eu, por exemplo, eu trabalho com sons que os animais fazem na floresta. É uma coisa muito específica. E aí, durante essa competição, a gente pôde colaborar com pessoas de áreas muito diferentes, como, por exemplo, com engenheiros, com as pessoas especialistas em robótica, com pessoas sociólogos, economistas, enfim, com uma variedade muito grande de pessoas e pensar de uma forma única, uma solução única, multidisciplinar, mas única para a gente conseguir entender o que temos nas nossas florestas, né? Porque eu acho que a competição ela surgiu a partir dessa necessidade que a gente tem de entender a nossa biodiversidade. A gente ainda conhece muito pouco, infelizmente, né, das nossas florestas, dos nossos ambientes naturais. A gente está passando por um processo de mudanças climáticas muito forte então, é cada vez mais necessário que a gente desenvolva essas ferramentas para conseguir entender a nossa floresta, porque só quando a gente de fato entende que a gente consegue pensar em maneiras de preservar isso. E por que preservar, né? Porque a gente entende o papel que a floresta tem em pé, ou a importância que ela tem em pé, né? Então,
Eu acho que esses foram aspectos mais incríveis, assim, de participar de uma iniciativa como essa. E aí vocês se dividiram em equipes, como você mesmo disse, né? Você trabalhava mais com a questão do som dos animais. Teve uma equipe de robótica que desenvolveu os drones e os equipamentos para ir até o local, né? Eu queria que você falasse quais as equipes que participaram, para a gente ter uma ideia assim mais clara da dimensão. A nossa equipe, ela se chamou Brazilian Team, então nós somos a equipe brasileira, e dentro da nossa equipe nós tínhamos 6 grupos. O grupo de bioacústica, que é o meu grupo, o grupo que eu coordenei, que é focado na identificação das espécies e entender quais espécies de animais estão presentes na floresta, usando os sons que esses animais fazem. Nós também tínhamos um grupo de DNA, que era responsável por entender a partir do DNA, né, pedacinhos de DNA, quais espécies de plantas e de animais também estariam presentes, e aí usando técnicas moleculares para conseguir entender quais espécies estavam na água, quais espécies estavam no chão da floresta e tudo isso. Também tivemos um grupo chamado de Insights, que era o grupo que precisava entender, a partir das nossas listas de espécies, a importância dessas espécies, então, quais usos econômicos e sociais essas espécies tinham. Por exemplo, a partir da nossa lista de plantas, de árvores, quais as espécies têm usos medicinais, quais as espécies têm usos na cultura popular, para uso econômico, por exemplo, madeira, qualquer coisa desse sentido. Tínhamos um grupo de sensoriamento remoto, que era o grupo responsável por fazer, então, toda a amostragem da floresta, para a gente entender como que a floresta se organiza, né, a topografia daquela floresta, e também fazer fotos em alta resolução das árvores. E tínhamos um grupo de robótica, que, como você falou, foi o grupo responsável por desenvolver várias das ferramentas que nós usamos para coletar os dados, né? Então, eles desenvolveram uma espécie de uma cúpula que era com 5 pernas, que a gente conseguia instalar isso no topo das árvores para conseguir coletar os dados. Eles também desenvolveram um robô que conseguia andar pelo chão da floresta e outras várias ferramentas. E e nós também tínhamos um grupo de biodiversidade, que é um grupo que reunia especialistas em biodiversidade de várias áreas diferentes, pessoas especialistas em grupos de animais e grupos de plantas, que também eram responsáveis por conseguir identificar as espécies, né, a partir dos dados que a gente coletou em campo. Então, nós tínhamos esses 6 grupos dentro da nossa equipe. Na fase final, nós disputamos com outras 5 equipes. E aí foram 3 equipes dos Estados Unidos, uma equipe da Suíça e uma equipe da Espanha. E aí nós ficamos com o terceiro lugar, 2 equipes dos Estados Unidos ficaram com o primeiro e com o segundo lugar. É fantástico, né? E tudo isso que vocês coletaram foi alimentando 2 ou 3 plataformas, se não me engano, né? Isso, nós tivemos que desenvolver uma série de plataformas para conseguir analisar e treinar, né, os nossos algoritmos. A gente usou várias técnicas de aprendizagem de máquinas, em que a gente tinha algumas plataformas que a gente usou, por exemplo, as gravações, no meu caso, a gente usou gravações para treinar a máquina para identificar as espécies. O grupo de insights, eles desenvolveram uma plataforma também que era responsável foi alimentada antes, né, da gente chegar na etapa final, com todos os dados possíveis que eles conseguiram coletar sobre a fauna e a flora da Amazônia, para que na hora do teste a gente conseguisse os dados sobre essas espécies mais rapidamente. Nós também desenvolvemos várias plataformas para conseguir analisar os dados moleculares mais rápido, para que então a gente conseguisse ter uma maior quantidade, né, de DNA analisado na menor quantidade de tempo. Então, o pessoal do sensoriamento remoto também desenvolveu uma plataforma que conseguia elaborar os dados melhor, mais rapidamente, inclusive os dados sobre quantidade de carbono dentro da mata, né? Enfim, conseguir separar as espécies mais rapidamente.
Então, foram vários desenvolvimentos. Vocês conseguiram reunir isso tudo num único site para que as pessoas consigam pesquisar e acompanhar tudo isso? Ainda não, a gente ainda está com essas soluções mais separadas, mas a nossa ideia, a competição ela acabou, né? Ela chegou nessa fase final, mas o nosso trabalho ainda não. Então a gente ainda precisa reunir isso tudo de uma forma mais organizada, né? Para ficar mais fácil para outras pessoas utilizarem. A gente quer que tudo isso seja público, então a gente ainda vai fazer uma série de publicações ainda para tornar essas ferramentas públicas, né, para a ciência e para a comunidade de forma geral. A gente ainda precisa fazer, a gente quer fazer vários treinamentos com as pessoas para que isso seja fácil de ser operado, né, para que outras pessoas possam usar, né, esse tipo de ferramenta que a gente desenvolveu. Então, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente e a Essa, competição ela foi só o início disso, né, dessa o iniciativa. prêmio, existe um prêmio mesmo, vocês foram remunerados por isso e já tem um destino, né, esse prêmio. Sim, a gente vai ganhar US$ 500.000 e a nossa ideia desde o início foi que o prêmio ele fosse integralmente utilizado para pesquisa científica com as nossas florestas tropicais, então prioritariamente, né, na Amazônia e na Mata Atlântica. E então todo esse dinheiro ele vai ser utilizado para pesquisa, vai ser revertido em treinamentos, em bolsas de pesquisa, enfim, em equipamentos relacionados à pesquisa, tudo isso. Simone, eu já quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e parabenizar por isso, porque é uma pesquisa realmente fantástica e queria que você deixasse os contatos para quem quiser saber mais, tirar dúvidas, se engajar. Bom, quem quiser saber mais, principalmente sobre a minha área, pode me mandar um e-mail, eu estou aqui na Unicamp, e aí meu e-mail é sbena@unicamp.br. E também para as outras áreas, quem quiser também me escrever, eu posso direcionar para o contato que for mais apropriado de acordo com o que as pessoas precisarem, assim. Feito, muito obrigada mais uma vez, Simone. Obrigada a vocês. Foi um prazer. E para você que nos acompanha, continue com a gente porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Como a poluição do ar está ligada ao câncer de pulmão? A poluição do ar representa um grande risco ambiental para a saúde. Apesar disso, quase toda a população mundial, 99%, respira um tipo de ar que ultrapassa os limites de qualidade recomendados, como alerta a Organização Mundial da Saúde. As consequências de respirar o ar poluído são perigosas. 1/3 das mortes por acidente vascular cerebral, câncer de pulmão e doenças cardíacas ocorrem devido a esse problema. Trata-se de um efeito equivalente ao de fumar tabaco e é muito mais grave do que, por exemplo, os efeitos de comer muito sal, afirma também a Organização Mundial da Saúde. Segundo informações da OMS, as partículas com diâmetro de 10 microns ou menos podem penetrar e ficar armazenadas nos pulmões. Já as partículas de 2 microns são ainda mais prejudiciais, pois podem penetrar na caixa pulmonar e entrar na corrente sanguínea. Quando essas partículas entram no corpo, aumenta o risco da pessoa desenvolver doenças cardíacas e respiratórias, como câncer de pulmão.